Hoje, na aula de matemática do 9º ano, faremos a correção de atividades sobre equação do 1º grau. Essas atividades estão no livro de matemática do 9º ano do Colégio Adventista, nas páginas 46 e também na parte de atividades complementares na página 219. O primeiro exercício que nós faremos é o exercício 11 da página 46, em que nós lemos o seguinte: há um total de 150 metros quadrados de espaço para janelas em uma casa. Isso corresponde a 75 metros quadrados a menos que 10% da área total das paredes da casa. Encontre a área total das paredes. Dica: chame X a área das paredes da casa. Então vejamos, aqui a dificuldade do exercício é a interpretação de texto. Você tem que considerar como área total para janelas os 150 metros quadrados. Isso corresponde a uma parte construída de janelas de 10% do valor das janelas em relação a X, 10% de X, menos 75 metros quadrados. Isso de acordo com o enunciado. Então, a partir desta equação que construímos, nós vamos chegar ao resultado. 150 é igual a 10%, é o mesmo que 10 sobre 100. X menos 75. 150, passo 75 para cá, fica mais 75. É igual, simplifica este zero com este zero, 1/10 de x, ou seja, x sobre 10. 150 mais 75 são 225, que é igual a x sobre 10. Esse 10 que divide o x, ao mudar de lado, ele vai multiplicar. Então, ficaremos com 225 vezes 10, que é igual a x. 225 vezes 10 dá 2.250. A pergunta era, encontre a área total das paredes. A área total das paredes, então, é 2.250 metros quadrados. Este é o total de área de parede nesta residência. Alguma pergunta no exercício 11? Posso apagar o quadro para a gente fazer o 12? Rapidinho, por favor. Espero sim. Quando você terminar, me fala, tá? Tá gravando, Tia Meire? Tô gravando sim. Só um momento, pessoal. Tá bom. Eu vou apagar pra gente fazer o 12. No exercício 12, nós lemos assim: o perímetro de um retângulo é de 16,8 centímetros. Quais são suas medidas, sabendo-se que seu comprimento é 2 centímetros a mais que sua largura? Então, eu vou desenhar este retângulo aqui. Eu tenho aqui o retângulo. Eu tenho uma largura que é x. Ele falou que o comprimento é 2 centímetros maior que a largura, então é x mais 2. E que o perímetro deste retângulo é igual a 16,8 centímetros. Entenderam o desenho, a interpretação do enunciado? O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, veja, perímetro será, se esse lado é x, esse também é x, porque é retângulo, os lados paralelos têm a mesma medida. Se esse lado é x mais 2, esse também é x mais 2. Então, o perímetro será x mais x mais 2, mais x mais 2. Agora, vamos juntar os termos semelhantes e trocar o perímetro pelo valor que corresponde a ele. Então, o perímetro é 16,8, que é igual a 1
2, 3, 4x. 2 mais 2, 4. Passa esse 4 para cá, então ficará 16,8 menos 4, que é igual a 4x. 16,8 menos 4 são 12,8, que é igual a 4x. Este 4 muda de lado, então ele faz a operação inversa. Se ele multiplicar, ele irá dividir. Então, teremos 12,8 dividido por 4. Isso é igual a x. 12,8 dividido por 4 dá 3,2. Confere? Vamos fazer aqui, ó. 12,8 dividido por 4. 3,2. Portanto, x é igual a 3,2 centímetros. O exercício pediu a largura e o comprimento do retângulo. Então, descobri a largura. A largura é 3,2 centímetros. O comprimento vai ser x mais 2, ou seja, 3,2 mais 2, que é igual a 5,2 centímetros. Então, aqui eu tenho a largura e aqui eu tenho o comprimento. Essas são as respostas do exercício número 12. Sobre o exercício 12, tem alguma pergunta? Posso apagar ou vocês querem que eu espere um pouco? Pode apagar? Então vamos apagar. Faremos agora o exercício número 13. O exercício número 13 não tem muito cálculo. Ele é mais análise de gráfico mesmo. Então vejamos o que ele pede. Exercício 13, da página 46. Nós lemos assim. Para se calcular o valor aproximado da raiz décima de 2, traçou-se o gráfico de y igual a x elevado a 10 menos 2. A figura a seguir representa uma parte desse gráfico traçado no computador. Com base nele, qual seria o valor aproximado de raiz décima de 2? Se vocês olharem, o raiz décima de 2 é onde a linha vermelha do gráfico intercepta, passa pelo eixo X. Ele está passando o eixo X um pouquinho depois do 1 e um pouquinho antes de 1,1. Então, ao olhar o gráfico, ao analisar o desenho gráfico, nós podemos dizer que a raiz décima de 2, de acordo com o gráfico, é de aproximadamente 1,07. Porque no desenho, a linha gráfica dessa curva, ela passa depois do 1 e antes de 1,1. Por isso que é aproximadamente 1,07. Sobre o 13, tem alguma pergunta? Não? Então, abram o livro de vocês na página 219, na parte de exercícios complementares, pois ali também temos exercícios sobre função do primeiro grau. Nós faremos as letras A, B, C do exercício 1 da página 219. Então, vejamos. No exercício 1, letra A, nós temos exercício 1, letra A, y é igual a 2x menos 2. Este exercício pediu que nós desenhássemos o gráfico da função. Para desenharmos o gráfico de uma função, nós temos que olhar se ela é de primeiro, segundo, terceiro grau. De que grau é essa função? Vejam, o expoente tanto do y quanto do x é 1. Se o expoente das variáveis é 1, indica que é uma função do primeiro grau. Portanto, o desenho gráfico, a representação gráfica será uma reta. E para desenhar uma reta, nós precisamos de, no mínimo, 2 pontos.
Então, se eu atribuir dois valores para x, eu consigo encontrar dois pares ordenados e assim eu consigo já construir este gráfico. Eu vou atribuir três valores para x, só para nós treinarmos o cálculo na função. Então, a gente desenha uma tabela. A primeira coluna corresponde a x e a segunda a y. Por quê? Em um par ordenado, o primeiro valor corresponde a x e o segundo corresponde a y. Vou atribuir valores para x. Que valor eu posso escolher? Qualquer um que você quiser. Lembrando que você vai desenhar um gráfico. Se você colocar valores muito grandes, você vai ter que fazer um gráfico enorme aí no seu caderno. Então, eu vou atribuir valores pequenos. 0, 1 e 2. Poderia ser outro valor? Poderia. O desenho gráfico seria o mesmo? Sim, seria. Então, vamos lá. Nós temos, então, se o x valer 0, vejam, se x for 0, eu vou lá na função, y é igual a 2x menos 2, e onde tem x eu escreverei 0. Y é igual a 2 vezes 0 menos 2. Y é igual a 2 é 0, 0. 0 menos 2, menos 2. Então, nós temos aqui o par ordenado, 0 e menos 2. Deixa o par ordenado quietinho aí, vamos achar os demais pares. Agora, se o x for 1, se x igual a 1, a minha função é y é igual a 2x menos 2. Onde tem x, eu escreverei 1. Então, vai ficar y é igual a 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. O par ordenado que eu tenho aqui é 1 e 0. Agora, vamos atribuir 2 para x. Se o x valer 2, quem que é a função? A função é y igual a 2x menos 2. Onde tem x, agora eu escrevo 2. Então, teremos y é igual a 2 vezes 2 menos 2. Y é igual a 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 é 2. Então, nós temos o par ordenado 2 e 2. O que nós fazemos agora? Nós vamos desenhar o gráfico da função. Então, faça o plano cartesiano. Está aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, ele fica na horizontal. E aqui está o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e ele fica na vertical. O primeiro par ordenado que nós encontramos é 0 para o x menos 2 para o y. 0 para o x, menos 2 para o y está aqui embaixo. Então, o ponto ficou em cima do eixo das ordenadas. Agora, 1 para o x, 0 para o y. 1 para o x está à direita de 0 e 0 para o y está aqui. O ponto agora ficou em cima do eixo das abscissas. Agora, o ponto 2 e 2. 2 para x, 2 para y. 2 para x está à direita de 0. 2 para y está acima de 0. Então, aqui está o ponto. Ligamos estes pontos que nós traçamos e aqui está o desenho gráfico. É uma reta porque a minha função é de primeiro grau e a reta é crescente porque na função x é positivo. Letra A, tem alguma pergunta? Pode apagar o quadro ou vocês querem que eu espere? Por favor. Espero sim. Quando você terminar, me fala. Que aí a gente faz a letra B. Prontinho, pode passar. Certo? Então, olha, agora na página 219, nós faremos a letra B do exercício 1. O que temos na letra B? A função da letra B é y
igual a menos 3x mais 2. Então, nós vamos de novo fazer uma tabela para atribuirmos valores para x e acharmos o y para formarmos pares ordenados. Vou atribuir valores. Quais valores? Qualquer um. Vou escolher menos 1, 0 e 1. Poderia ser o valor que você quisesse. Se o x valer 1, menos 1. Se x igual a menos 1, a função é y igual a menos 3x mais 2. Onde tem x, eu escreverei menos 1. Então, teremos y igual a menos 3 que multiplica menos 1 mais 2. Y é igual a menos vezes menos mais 3 mais 2. Y é igual a 5. Então, o par ordenado é menos 1 e 5. Se o x for 0, a função é y igual a menos 3x mais 2. Onde tem x, eu escrevo 0. Y é igual a menos 3 vezes 0 mais 2. Qualquer valor vezes 0 é 0. 0 mais 2 é 2. Então, o par ordenado vai ser 0 e 2. E agora, se o x valer 1. Se o x valer 1, na função y é igual a menos 3x mais 2, ficará y é igual a menos 3 vezes 1 mais 2. Onde tinha x, eu coloquei 1. Então, y é igual a menos vezes mais dá menos, 3 vezes 1, 3, mais 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Temos o par ordenado 1 e menos 1. Agora, nós desenhamos o gráfico. O eixo da horizontal, que é o eixo X, eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. O primeiro par ordenado é menos 1 para o X, 5 para o Y. Menos 1 para o X está à direita de 0, 5 para o Y está 5 acima de 0. Então, é este pontinho aqui. Próximo par ordenado é 0 para o X, 2 para o Y. 0 para o X está aqui, 2 para o Y está acima do 0. Então, está em cima do eixo das ordenadas. E 1 e menos 1. 1 para o X está à direita de 0, menos 1 para o Y está abaixo de 0. Esse ponto. Ligamos os três pontos. Esta reta representa essa função. É uma função do primeiro grau, por isso que o desenho é uma reta. E ela é decrescente, porque na função o x está negativo. Sobre a letra B, vocês têm alguma pergunta? Posso apagar? Então vamos fazer a letra C. Espera um pouco. Espero sim, filho. Quando você terminar, me fala, tá bom?
pode apagar. Certinho. Agora nós faremos... Obrigada. Por nada. Nós faremos a letra C do exercício 1 da página 219. Olha só, na letra C, a função é a seguinte: y é igual a 3x menos 2. Vamos fazer uma tabelinha? Está aqui o x, está aqui o y. Vou atribuir valores, vou colocar menos 1, 0 e 1. Vamos substituir os valores na função. Se o x for menos 1, a minha função é y igual a 3x menos 2. Onde tem x, colocarei menos 1. Então, teremos y é igual a 3 vezes menos 1, menos 2. Y é igual a mais vezes menos, 3 vezes 1, 3. Menos 3 com menos 2, teremos menos 5. Então, é o par ordenado, menos 1 com menos 5. Agora, se o x for 0. Se x for 0, a minha função é y é igual a 3x menos 2. Onde tem x, eu escreverei 0, nós teremos y é igual a 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0, 0. 0 com menos 2, menos 2. Nós temos o par ordenado, 0 e menos 2. E se o x for 1? Vamos fazer aqui? Se x for 1, a minha função é y é igual a 3x menos 2, então teremos y igual a 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2 dá 1. Então, o par ordenado é 1 em 1. Vamos fazer o gráfico? Está aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, ele fica na horizontal. E está aqui o eixo y, que fica na vertical e também conhecido como eixo das ordenadas. O primeiro par ordenado é menos 1 para o x e menos 5 para o y. Menos 1 para o x está à esquerda de 0, menos 5 para o y está abaixo de 0. Então, é esse pontinho aqui. Agora, 0 para o x, menos 2 para o y. 0 para o x está aqui, menos 2 para o y está aqui abaixo do 0, é este pontinho em cima do eixo das ordenadas. 1 em 1, 1 para o x, está à direita de 0, 1 para o y está acima do 0. É esse pontinho. Vamos ligar os 3 pontos? Ligando os 3 pontos, nós temos essa reta. É uma reta porque a função dada é uma função do primeiro grau, e é uma reta crescente porque o x na função está positivo. E agora nós encerramos a correção das atividades que tínhamos para a aula de hoje.